Acidentalmente ele foi parar em um dormitório só de garotas, onde elas se aproveitam dele. E nessa história seguimos a vida de um garoto órfão que sua casa pegou fogo e foi abandonado pelos pais. Desesperadamente, ele acabou indo parar em um dormitório feminino e os garotos tentam se aproveitar dele de todas as maneiras possíveis. Tudo começa na casa do nosso prota Coach, que está pegando fogo. Como seu pai acabou fugindo de suas responsabilidades, ele foi deixado para trás e teve que morar sozinho na rua, sem amigos e sem um lar. Então certo dia estava ele jogado na rua por quase um ano sofrendo com a fome. Já estava praticamente sem forças para se levantar. É falta de remédio, fraqueza. Até que Minério, uma pesquisadora, se aproxima dele e pergunta o que ele gostaria de comer. Em resposta, ele afirma querer comer um hambúrguer da fenda do biquíni. Depois disso, ela acaba levando ele para o dormitório onde mora. Chegando lá, Minério serve para ele um miojo. Coach se alimenta como se fosse um banquete. Vendo que ele estava todo sujo e fedendo, comenta que ele poderia se sentir à vontade para tomar banho a qualquer momento. Percebendo as intenções dela, ele, sem pensar duas vezes, corre para o banheiro. Afinal, ele estava exalando aquele famoso clássico cheiro de mendigo. No entanto, ao entrar no banheiro, ele se depara com um grupo de garotas tomando banho. Putz, estou lascado. Elas não podem deixar de notar o pequeno projeto de anaconda dele, que deixa nosso pequeno gafanhoto todo nervoso. Ele sai correndo depressa, mas inesperadamente ele acaba esbarrando em Athena. No meio de toda aquela confusão, ele acaba em uma situação nada favorável. Nesse momento, as garotas que estavam no banheiro aparecem no corredor para ver toda aquela cena. Nisso, Kiria imobiliza ele imediatamente, enquanto Athena tem um sangramento nasal, pois infelizmente ela odeia homens. Mesmo tentando se explicar, a situação só piora e ele não consegue convencer ninguém que tudo aquilo foi um acidente. Logo em seguida, eles estão na mesa de jantar, colocando as cartas na mesa. Elas se apresentam, Kiria, Serene e Frey. Coach explica que não tem família e nenhum lugar para morar, muito menos dinheiro, mas mesmo assim ele tem um desejo de frequentar uma escola e ter uma vida normal como todo jovem de sua idade. Tô sabendo, vai. Ao ouvir isso, a pesquisadora oferece a oportunidade dele ser monitor daquele dormitório, pois com isso ele teria um quarto, alimentação e até um salário. Ele fica todo empolgado e aceita a oportunidade, já que a maioria dos moradores concordaram com isso. No entanto, quando Athena recebe essa notícia, não é nem um pouco a favor, e para evitar mais problemas, ela prefere se retirar do dormitório imediatamente. Porém, agora ele tem um sério problema. Para ele ficar no dormitório, ele precisa ter a aprovação de Athena a todo custo. Ele fica meio sem entender o porquê daquela atitude de Athena, então Minério explica que o motivo é os homens. Mesmo que ela tente, ela não consegue se sentir confortável perto de homens, devido às suas experiências em outros dormitórios, mas acima de tudo, ela queria que ele conquistasse a confiança dela, pois assim iria estar ajudando ela com essa questão de ficar perto de outros homens. Ele, sem perder muito tempo, vai atrás de Athena para convencer que ela retorne para o dormitório. Não demora muito e ele acaba encontrando ela. Athena fala que não estava fugindo, apenas estava se protegendo. Vendo a situação dela, Coach comenta que recusou a oferta de ser monitor do dormitório, pois não ter um lugar para morar é muito ruim e não gostaria nem um pouco de vê-la passando por isso. Então ela poderia ficar à vontade para retornar ao dormitório tranquilamente. Athena retorna para o dormitório, pensativa sobre o que ele havia dito. Percebendo que ela estava sendo completamente uma egoísta, decide ir atrás dele. Ela o encontra dormindo em um banco de praça. Athena o carrega até o dormitório, mas no meio do caminho acontece um pequeno acidente e ela tem outro sangramento nasal até desmaiar. Com isso, ele teve que carregar Athena até o dormitório, onde eles conversam e por fim ele é aceito como monitor do dormitório. No outro dia, ele está com a missão importante de limpar todo o dormitório, e ao chegar no segundo andar, ele se depara com a zona. Lixo espalhado por todo lado do corredor e fedendo mais do que ele estava. Sem perder muito tempo, o Coach começa a recolher os lixos dos quartos, mas logo de cara ele se encontra com Minério, toda desengonçada, usando um jaleco branco. Ele fica todo nervoso e quase cai duro, e não foi de desmaio. Ele pede gentilmente que ela se arrume da próxima vez, já que ele irá passar por ali todos os dias. Enquanto o Coach está refletindo sobre aquela situação, uma mão misteriosa o arrasta para dentro do quarto de Frey e começa a fazer dele um manequim de cosplay. Ao que parece, ela tem um certo costume de vestir as pessoas com as roupas que ela mesma faz. Aproveitando a oportunidade que eles estão a sós, ela pede para ele tirar suas medidas, pois infelizmente ela tem sentido que seu tamanho não é mais o mesmo de antes. Ele realiza essa tarefa, porém no meio do processo ele fica todo tímido e nervoso, gerando uma situação completamente desconfortável para ele. No mesmo instante, o alarme dispara. Logo aparece Minério na porta, alertando que um de seus experimentos falhou e todos deveriam sair do dormitório. Do lado de fora, Coach dá uma baita bronca nas duas, mas ao perceber seu modo de falar, ele pede desculpas e sai correndo. Após refletir um pouco sobre a situação que ele se encontra, percebe que deixou elas completamente sem apoio no dormitório. Nisso, ele retorna imediatamente com um cobertor para elas não ficarem com frio. Em resposta, elas admiram a atitude dele e o alertam que aquele dormitório é famoso por ser o mais problemático, então elas mal podem esperar por ver ele em ação. De repente, Athena chega
chega e vê elas abraçadas com ele, o que para ela foi uma situação muito embaraçadora. Durante a noite ele não está conseguindo dormir, como se estivesse algo incomodando. Mal sabe ele que cada garota está preparando uma surpresinha para tentá-lo no dia seguinte. Nisso Kiria acaba abrindo um buraco no meio do teto e vai parar em cima da cama dele. Ele se pergunta como ela conseguiu fazer uma proeza dessas, quando de repente vê um mangá shoujo jogado no chão. Kiria fica toda envergonhada e tenta esconder. Então ela explica que, embora não pareça, ela é meio viciada naquele tipo de mangá. Nisso ele fica todo perdido, enquanto ela fica vendo algumas cenas de mangá e imaginando ele sendo o par romântico dela. Em forma de reação automática, ela dá um soco na parede do nada, o que por si só já explica o porquê dela ter quebrado o teto. Kiria pede para dormir no quarto dele, pois acredita que ela pode acabar caindo no buraco do quarto dela, já que ela se debate muito durante a noite. Ele fica meio sem graça, mas acaba aceitando, afirmando que provavelmente não vai acabar nada bem. Alguns minutos depois, Koshi está se preparando para dormir, quando do nada ela começa a puxar assuntos com ele, dizendo que ela vê ele como um irmão, então por isso gostaria de conversar um pouco mais com ele. Ele aceita, porém, ela afirma que a melhor forma de conversar seria deixar os corpos deles falarem. Nesse momento, ela dá uma chave de braço nele. Para ela, esse tipo de comportamento é super natural, já que cresceu num dojo com vários irmãos. No entanto, Koshi está definitivamente incomodado e acaba se livrando do golpe. Após sua experiência de quase morte, ele afirma que todas elas têm um jeito único e que ela é muito fofa. Isso acabou ganhando alguns pontos com ela, deixando o coração dela todo acelerado. Depois dele falar algumas coisas constrangedoras para ela, ele sai correndo do quarto de vergonha e decide dormir sozinho no quarto dela. Enquanto ele está tranquilamente dormindo, Serene aparece no quarto achando que Kiria estava lá, porém ela vê toda a bagunça e resolve consertar usando tecnologia lunar. Porém, ela quer que ele se torne um servo dela. Ele, que está muito sonolento, concorda com tudo e mais um pouco. Nisso, Serene lhe dá um beijo e exibe uma aura de forma de coelhinha. Durante a manhã, Kiria acorda e vê tudo limpo e arrumado. Koshi fica meio confuso, pois ele não se lembra de ter arrumado nada, apenas de Serene transformada, mas mesmo assim, acredita que tudo não passou de um sonho. Ele então vai para a cozinha e impressiona as garotas com um delicioso café da manhã. Isso certamente deixou elas todas empolgadas e loucas para colocarem em prática o que elas passaram a noite planejando. Porém, logo ele se ocupa com a responsabilidade de preparar o jantar, e para isso, ele vai no mercado comprar alguns ingredientes. Athena fica meio duvidosa em deixar Koshi sozinho, afirmando que pode não ser uma boa ideia, já que ele é homem. Ela tem certeza que provavelmente aconteceu algo entre eles para elas estarem dando tanta confiança assim para ele. Então ela se oferece para ajudá-lo com as compras, mas na verdade o que ela quer é saber como Koshi conseguiu conquistar a confiança de todas as garotas do dormitório. Na porta do supermercado, Athena está confiante que irá conseguir prosseguir sem ter nenhum sangramento nasal. A confiança dela logo acaba quando dois rapazes aparecem bem em sua frente e ela se joga em cima de Koshi, o que não acaba nada bem. Após muita luta, eles conseguem fazer as compras e na volta para casa, Athena esbarra em alguns garotos. Nesse momento, antes que ela passasse por um constrangimento em público, Koshi carrega ela até um cybercafé para ela se acalmar. Chegando lá, ele tem certeza que ela está brava com ele. Em resposta, ela pede apenas para que ele chame ela de irmã novamente, deixando ele sem entender nada. Nisso, ele faz todas as vontades dela, até ela enjoar, mas infelizmente ela é desastrada demais para ficar tudo tranquilo. No dormitório, depois de uma série de constrangimentos, Athena anuncia que de agora em diante irá cuidar de Koshi como se fosse o irmão mais novo dela e que iria ficar de olho em todas elas. Ao ouvir isso, todas elas querem ele para si. Algum tempo se passa e já faz 2 semanas desde que ele chegou no dormitório, e dessa vez ele está finalizando o trabalho de lavar as roupas das moradoras. Ao término, ele fica meio pensativo sobre o que fazer dessa semana de férias e perguntando se elas têm algum plano especial ou querem fazer algo juntos. Como de costume, ele prepara o café da manhã e avisa os garotos para tomarem café. Após a refeição, as meninas acabam organizando uma competição para decidir quem seria a melhor irmã mais velha para ele. No entanto, como todas elas não são qualificadas para esse posto, a disputa finaliza com nenhuma ganhadora. Mas com toda essa experiência que ele adquiriu durante a competição delas, ele começa a sentir que isso talvez seja o sentimento de ter irmãs. Logo em seguida, Mineira aproveita que todos estão ali para avisar Koshi que assim que a semana de férias terminar, ele irá poder retornar à sua escola, o que o deixou bastante feliz, pois tudo que ele sempre quis está acontecendo bem na sua frente todos os dias, embora algumas situações embaraçosas tenham acontecido com bastante frequência. Tudo se passa muito rápido e finalmente chega o tão esperado dia em que Koshi irá estrear sua escola. Chegando lá, ele encontra sua melhor amiga de infância, chamada Sutia, que o questiona por onde ele andou esse tempo todo, já que ele não avisou nada e nem ninguém desde quando sua casa pegou fogo, e apenas sumiu do mapa. Nem mesmo enviou uma única mensagem para ela, que estava muito preocupada em saber se ele estava bem. Sutia está muito chateado com ele. Embora Koshi tente explicar, ela simplesmente não quer ouvir nada que ele tem a dizer. Nisso ele passa o resto do dia tentando explicar o que aconteceu, mas ele fica sendo interrompido constantemente por seus colegas, até que chega a hora do intervalo e ele está decidido a conversar com ela. No calor do momento, ele segura a mão dela, o que a deixa mais irritada do que já está. Mas acontece que Sutia tem uma sensibilidade extrema ao calor, o que faz ela suar muito, até que Koshi se lembra disso e entende a situação. Sutia está no telhado da escola, refletindo sobre seus verdadeiros sentimentos em relação a ele, uma vez que toda vez que ela sente algo, ela acaba falando o oposto do que realmente deseja. Porém, enquanto ela está refletindo, Sutia começa a passar mal por conta do calor. Para sorte dela, Koshi aparece a tempo e coloca gelo em suas mãos. Ao sentir aquele toque gelado, ela se sente
nostalgia do tempo que conheceu ele. Aproveitando a ocasião, ele conta resumidamente como tem sido sua vida desde que sua casa pegou fogo. E é claro, ele mencionou também sobre o dormitório feminino que trabalha, o que só piorou toda a situação, pois agora Suter quer visitar o dormitório para ver se é o local adequado para ele morar ou não. Tentando impedir dela ir onde ele mora, acaba acontecendo um pequeno acidente, onde os dois acabam uma situação muito constrangedora. Ela se irrita e afasta Coach para longe. Ao término da aula, Suter começa a seguir Coach até o dormitório. Ele tenta de tudo para despistá-la, porém nada dá certo, e ele acaba cedendo, mas quando ele imagina a forma que provavelmente as meninas estão em casa, acaba por desistir. No entanto, já é tarde demais, chegando assim ao término de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de dar aquela olhadinha lá no comentário fixado que eu deixei uma surpresa pra vocês, hein? Falou, tamo junto e fui!